Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar uma série chamada Upload Season. Após o trágico acidente de carro de Nathan, ele começa sua vida após a morte digital em Lakeville. Ele se vê sobrecarregado com o fato de ter falecido e agora está vivendo com outros uploads, lutando para fazer novos amigos. Com seu funeral chegando em breve, Ingrid toma o assunto em suas próprias mãos enquanto Nora suspeita que a morte de Nathan está ligada a Beyond, um projeto freeware no qual ele está trabalhando. Na televisão ao vivo, o repórter apresenta o primeiro experimento de processo de download do mundo, onde milhões de pessoas estão prestes a testemunhar um processo de upload reverso que pode trazer os uploads de volta à vida. Enquanto isso, Nathan se prepara para seu funeral enquanto Ingrid o visita usando um traje de realidade virtual. Sua namorada não gosta de seu traje, então ela paga mais por um terno verde Timberlake, para sua decepção. Então, Ingrid é interrompida por seus assistentes. Então ela sai de repente. O namorado dela suspira de alívio agora que ela se foi, e Ivan diz a ele que, como ela é a titular da conta, ela tem poder sobre ele. Segundos depois, Ingrid aparece novamente, estressada por todo o planejamento, então seu namorado garante a ela que o funeral será como planejado. Abruptamente, Ivan diz que os funerais de upload são chato, mas o upload interrompe, dizendo que ele é popular o suficiente para fazer a festa acontecer. Depois, a transmissão de notícias chama sua atenção, pois o primeiro processo de download está prestes a ocorrer. O casal está de mãos dadas para assistir a um evento histórico, na esperança de que Nathan possa estar vivo novamente. Enquanto isso, Nora e os passageiros assistem ao noticiário ao vivo no trajeto de ônibus para o trabalho. No noticiário, os pesquisadores iniciam o processo de download em um homem carregado chamado Rupert Tilford. Usando um scanner reverso para reinserir milhares de terabytes de dados, seria capaz de trazer a consciência do homem de volta ao seu corpo clonado. De repente, Rupert acorda, muito feliz por poder sentir seus sentidos antes que seu nariz sangre. Ele grita em desconforto para carregá-lo novamente antes que seja tarde demais até que sua cabeça exploda, horrorizando a todo. Depois de assistir ao experimento fracassado, Nathan fica desapontado por não poder ser baixado tão cedo, e sua namorada sai para se preparar para o funeral. Mais tarde, em Lakeville, Luke diz ao terapeuta que encontrou um grande amigo em Nathan e espera que eles possam ser melhores amigos. Ele acrescenta que o funeral de seu amigo está para breve, e Ernie pergunta se Luke foi convidado porque o evento é em 10 minutos. Surpreso, Luke sai às pressas e chama seu anjo, Aleesha, para ajudá-lo a encontrar seu amigo. Ela não o ajuda porque não é da conta dele, então ele liga para o supervisor frustrado. Imediatamente, Lucy aparece para ajudá-lo, e Luke ameaça de pular na torrente se seu anjo não der o número do quarto de Nathan. Lucy então dá de bom grado o número do quarto antes de sair, então Luke encontra o quarto. No caminho, ele vê Nathan indo para o funeral, então ele imediatamente muda para seu uniforme militar. Na casa funerária da vida real, Derek, amigo de Nathan, flerta com Ingrid e sugere que ela termine com o namorado para ficar com ele. Eles então veem uma foto dele, Jamie e Nathan na tela, criando um espaço estranho. De volta a Lakeville, Luke alcança Nathan na capela enquanto o bot assistente digital, inteligência artificial Guy, não consegue resolver a senha do CAPTCHA para o prédio. Ao entrar, eles conhecem Mildred, a avó de 100 anos de Ingrid, e Luke acha que ela é gostosa. Enquanto isso, Nora visita uma capela digital em Nova York para assistir ao funeral de Nathan. Na capela de Lakeville, a tela muda para uma transmissão ao vivo da casa funerária da vida real, como se todos estivessem juntos em uma sala. A família de Ingrid lhe dá uma saudação hostil até que Derek o interrompe e diz que Jamie não pode comparecer porque está ocupado. Então, Viv e Nevai checam Nathan, felizes por ele poder ver sua família. Pouco depois, o programa começa e eles observam as memórias aleatórias de Nathan. Na capela de Nova York, um grupo de mulheres pergunta a Nora como ela conhece Nathan, e ela diz que trabalha com ele. As mulheres revelam que são ex dele e perguntam a Nora se ela já namorou com ele. Ela diz que não, e um deles diz que Nora é o tipo dele. Na capela de Lakeville, Nathan fica preocupado quando suas memórias particulares estão sendo mostradas. Termina com uma memória falhada dele após o acidente, o que não parece preocupar ninguém. Momentos depois, Nathan conversa com sua mãe, que diz que não obteve muita participação acionária de seu negócio com Jamie.
Enquanto isso, Fran Buff se apresenta como prima de Nathan e investigadora particular para Ingrid. Ela interroga a namorada sobre a noite do acidente de carro do primo, mas Ingrid tenta desviar a conversa e a dispensa. Depois, Ingrid faz um brinde por Rupert Tilford, o homem que se sacrificou pelo experimento de download, deixando Nathan chocado e desapontado. Ela honra a bravura do homem e termina o brinde enquanto o resto olha ao redor confusamente. O namorado desajeitadamente diz à namorada para bater o copo para outro brinde, então ela faz isso. Nathan agradece a todos que foram ao seu funeral e pergunta se alguém quer dar seus elogios. Ele descobre que seus amigos foram embora e que os outros não se preocuparam em aparecer, ferindo seu sentimento. A atmosfera fica estranha, então ele muda sua tela para a capela de Nova York, onde fica feliz em ver Nora. De repente, Ingrid afasta a tela. Com ciúmes de seus ex, Nathan está chateado porque ela não fez um elogio em seu funeral, e ele odeia sua vida como um upload. Enfurecida, Ingrid lista todas as coisas que comprou para ele em Lakeville, chamando-o de ingrato. Ela então ameaça excluí-lo e namorar Derek. À medida que a tensão aumenta, Nathan cede e se diz ingrato, então passa a respeitar sua namorada. Após a discussão, Nora se sente péssima pela forma como Nathan está sendo tratado por sua namorada possessiva. Na funerária, Fran Buff diz ao primo que acha que o carro dele foi adulterado. Ele duvida da suspeita dela porque ela é apenas uma professora de educação física do ensino médio, mas ele tem tido problemas de memória ultimamente. Após o funeral, Ingrid diz ao namorado que ela não quis dizer o que disse antes. Em Lakeville, Luke mostra animadamente ao seu terapeuta o saco de brindes do funeral. Naquela noite, no apartamento de Nora, Nora liga para Josh Pitzer, o homem que ela viu nas memórias de Nathan, que disse a ele e Jamie para não contar a ninguém sobre seu projeto. Ela pergunta a ele sobre um projeto chamado Beyond, mas Josh não cede, pensando que alguém quebrou um contrato. Então, ela revela que Nathan está morto, e Josh não parece estar triste com a notícia. Ele está bravo com um dele, que se recusou a vender seu projeto, e Nora pergunta por que eles recusaram seu investimento. Ele diz que não, até que ele muda de ideia e diz que não sabe do que ela está falando antes de encerrar a ligação. No quarto de Nathan, Nathan deixa uma mensagem de voz para Jamie sobre seu funeral e sua experiência em Lakeville. Depois que ele deixa sua mensagem, ele se deita tristemente na cama e adormece. Na manhã seguinte, Nathan e David vão jogar golfe, mas o jovem está hesitante porque David está gastando muito com ele apenas para as aulas de golfe. O homem mais velho ri, já que vale mais de 50 bilhões de dólares, e diz que gastou mais em um sanduíche de papagaio em extinção do que nas aulas de golfe de Nathan. Mais tarde naquele dia, Nathan diz a Nora que está com ciúmes de David porque o homem viveu sua vida plena, enquanto para ele nunca viveu uma vida plena e deseja trabalhar, então se dirige ao seu quarto. Enquanto ele sobe as escadas, Nora diz que quer que ele vá com ela. Ela o leva para a classe mais baixa de upload de Lakeville, onde uploads com 2 GB por mês ao vivo, uma vez que ficam sem dado, eles não podem pagar nada. Eles entram no refeitório, e Nathan lê um livro com as primeiras 5 páginas apenas enquanto o resto está em branco, já que é uma amostra grátis. Os 2 uploads de shows precisam pagar mais para ler o livro inteiro. Então, Nathan vê um menino lendo Harry Potter com apenas 0,001 show restante. Então ele diz ao menino que a magia é legal. Quando o menino curiosamente questiona se há magia na história, ele de repente congela quando usa seus últimos dados. O anjo explica que o menino ficará congelado a menos que alguém adicione à sua conta, mas a maioria deles não pode pagar. Segundos depois, um homem despido chega, chocando Nathan, pois o homem cria um fálico improvisado com caixas de papelão. Sentindo remorso, Nathan tem pena daqueles que não podem pagar uma vida após a morte adequada. Ele tem a ideia de dar um pouco de seu café da manhã ilimitado para os 2 shows até que Ingrid o interrompe. Sua namorada aparece através de uma ligação de holograma, frustrada por ele estar atrasado para a entrevista da Vogue sobre o amor moderno. Então ele corre para se preparar. Na casa de Ingrid, Nathan está atrasado para a entrevista e aparece em uma chamada de holograma. O entrevistador então pergunta ao casal como é estar em um relacionamento em 2 planos diferentes de existência. O namorado brinca que eles nunca viveram no mesmo plano de existência, o que irrita Ingrid enquanto o entrevistador escreve. No escritório da Orize, Nora cora ao contar a Leisha sobre a compaixão de Nathan pelos 2 shows. Então, Nora fica chateada quando ela menciona que ele tem uma namorada, a qual seu colega de trabalho diz para parar de se preocupar com ele. Durante a entrevista, Ingrid diz que o relacionamento deles não mudou em nada, mas seu namorado comenta que ela literalmente é dona dele. Imediatamente, Ingrid se defende, pois ele não tinha um plano de upload no momento do acidente, então era a única opção. Depois, o entrevistador pergunta sobre sua intimidade e como é fazer amor. Nathan
Nathan menciona que eles não fizeram isso quando sua namorada intervém, dizendo que farão isso em breve. Mais tarde naquela noite, Nora adiciona uma lâmpada da patrulha canina no quarto de Nathan, sua lâmpada favorita que ela viu em uma de suas memórias. Percebendo o gesto gentil, Nathan chama seu anjo, e quando ela aparece, ela pergunta se ele está bem. Incomodado, ele pergunta se as relações entre uploads e pessoas vivas funcionam. Seu anjo diz que às vezes sim, e embora seja difícil de manter, é isso que faz valer a pena. O homem entristecido expressa que ele e sua namorada sempre tiveram um relacionamento físico, mas desde que ele foi carregado, eles nunca mais voltaram. Ele começa a se distanciar e vê Ingrid como uma irmã que ele não gosta. Depois que Nora o consola, ela diz que já é tarde e vai embora. Depois que ela sai, ele pergunta se ela quer ir com ele para ver os 2 shows amanhã, aos quais ela aceita antes de se despedir. Na manhã seguinte, Ingrid visita Nathan em seu quarto e sugestivamente diz a ele que está vestindo o traje de realidade virtual e nada mais. Confuso, o namorado quer conversar com ela, mas ela diz que sente falta da intimidade deles. No escritório da Orise, Nora chega quando Ivan termina seu turno com Nathan e Ingrid tendo uma sessão fumegante. Ela então vai para o computador e fecha a aba de alimentação da câmera de Nathan enquanto suspira de frustração e ciúme. Enquanto o casal tem um momento íntimo, Ingrid percebe que algo está errado com o namorado. Então ela imediatamente liga para o suporte técnico. Sem outra escolha, Nora chega e Ingrid reclama que algo está errado com um membro do namorado. Ingrid acrescenta que eles nunca experimentaram esse problema antes e garante que ela não é o problema. Abruptamente, Ingrid fica paralisada quando é interrompida por seu gato e se desconecta do traje de realidade virtual. Enquanto ela está fora, Nathan se desculpa, e Nora cobre Ingrid com um cobertor para ajudá-lo. O anjo então diz que ela precisa testar sua capacidade de resposta para avaliar melhor o problema. Ela toca o ombro dele com ternura e depois continua o dedo ao longo de seu peito. Nathan e Nora travam os olhos um no outro, e ele se aproxima mais até que Ingrid interrompe e Nora sai. Depois que Ingrid se descobre do cobertor, ela vê que Nathan está consertado, sem saber da ajuda de Nora mais tarde. Na sala de descanso do Orise, Nora conta a Aleesh o que acabou de acontecer e propositalmente coloca uma voz sugestiva para Nathan. Aleesh então diz à sua amiga para voltar a Nitele para que ela possa superar Nathan com um cara vivo. Na mesma mercearia onde Nathan foi visto pela última vez antes de morrer, Fran Buff diz ao caixa robô que gostaria de falar com o gerente. Ela pede a filmagem de 24 de novembro, a noite do acidente de Nathan. Então o gerente sai de seu quarto e a orienta. Mais tarde, no apartamento de Nora, ela abre a porta para encontrar seu par de Nitele, mas acaba sendo Byron novamente. Irritada, ela não o esperava porque ele engana os outros e usa contas fictícias para combinar com mais pessoas. Eventualmente, ela o arrasta, e eles fazem amor apaixonadamente enquanto Nora fantasia sobre seu momento quente com Nathan. Depois, Byron decide classificá-la com 5 estrelas, e ela o classifica com 3 estrelas como retorno da última vez. Na manhã seguinte, Ingrid acorda ao lado de seu namorado, percebendo que ela dormiu em sua banheira usando o traje de realidade virtual. Então ela sai. Nos fundos da loja, Fran Buff olha as filmagens de 24 de novembro, a noite em que Nathan entrou na loja. Ela descobre que Ingrid entrou no carro dele, desconfiada, enquanto Nathan estava comprando a comida, deixando Fran Buff chocado.